Já é de conhecimento de muitas pessoas que, desde tempos antigos, os rituais realizados por diversas culturas são muito perigosos, pois provocam a abertura de portas que ligam o nosso mundo ao do além, de outras dimensões, permitindo a passagem de criaturas além da compreensão que podem provocar danos sem precedentes, podendo levar as pessoas envolvidas até a morte, em alguns casos. Bom, meu nome é Gabriela e hoje vou te contar um relato assustador. Quando esse fato me ocorreu, eu estava com 15 para 16 anos de idade. Era fim de ano, o Natal estava próximo e minha avó sempre gostou muito de nossa casa toda enfeitada com Papai Noel, árvores de Natal, presépios, pisca-pisca, enfim, toda aquela tralha que sempre deixa o Natal mágico. Lembro que nesse ano eu não estava com vontade alguma de enfeitar a casa, e o motivo se chama preguiça. Minha avó insistia em enfeitar, e eu dizia que já estava tudo ótimo, pois a casa por dentro já estava bem enfeitada e tudo mais, mas ela queria que eu enfeitasse a fora também, e por insistência da mesma, peguei o pisca-pisca e fui lá para a varanda da frente que dava visão para a rua. Comecei a desembolar o pisca-pisca e peguei o banquinho para subir nele para começar a pendurar nas vigas de madeira que sustentam o telhado. Que foi quando vi uma das coisas mais aterrorizantes da minha vida. Logo que subi no banco, me deparei com uma criatura alta, bem alta mesmo, devia ter uns 3 metros de altura, com umas vestes brancas e longas, magra, bem magra, andando rapidamente para os fundos da casa. Meu susto foi tão grande que quase me desequilibrei e caí do banquinho, enquanto aquilo encaminhava rapidamente para os fundos. Larguei os enfeites na varanda e entrei em casa pálida, e minha avó veio perguntar o que havia acontecido, e contei para ela. Ela me olhou séria, mas nada disse. Fiquei um bom tempo pensando no que seria aquela figura horrorosa que vi naquela tarde e no medo que eu senti. Até que certo dia, conversando com um amigo, lhe contei o fato e ele me disse que aquilo possivelmente era um demônio e que teria um demônio morando nos fundos da minha casa. Eu acredito, pois minha avó me contou que quando ela e o meu avô compraram a casa, ela foi vendida por um homem que praticava rituais de magia negra da pesada. Relatou também que nos fundos, o lugar para onde a criatura correu, havia uma casinha onde haviam várias imagens de demônios e outras criaturas horrendas. Aqui onde eu moro é bem sinistro. Acontecem coisas inexplicáveis e muitas vezes assustadoras, que contarei em um outro próximo momento. Quero agradecer a atenção de todos, uma boa noite. O Garoto Azul. Certo dia, eu estava em casa num dia de semana, coisa rara de acontecer porque trabalho a semana inteira. Mas justo nesse dia, estava de atestado médico, pois estava muito ruim da minha garganta. Pois bem, moro na capital de Mato Grosso do Sul e a minha casa é pequena, 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. Também possui uma varandinha que seria a ala de serviços. Então a minha casa é dividida assim, 2 quartos, um corredor, o banheiro entre os 2 quartos, a sala, a cozinha e saindo dela cai para cuja área dos serviços. No fundo da minha casa havia uma casa antiga de madeira que certamente os donos demoliram porque já não tinha utilidade. Até porque a madeira já estava bem antiga e ninguém alugava, porque estamos na área central.
Portanto, acaba que o fundo da minha casa, então, tem um terreno baldio, tem alguns pés de limão, de mamão e algumas outras árvores, mas sempre muito limpo. E eu não estou acostumado a ficar em casa sozinha. Na verdade, nunca ninguém fica em casa só. Moro com a minha mãe e a minha irmã. E como eu já havia dito, nesse dia não fui trabalhar porque estava detestado o médico. Tava eu com a Laia, minha cadelinha. Entediadas e por conta de tanto remédio que eu teria consumido, aquilo reagiu de forma que me deu muito sono. E eu sou uma pessoa que não durmo de dia. Eu nunca adotei esse hábito para tirar um cochilo após o almoço ou coisa do gênero. Simplesmente pelo fato de que não consigo dormir, meus olhos e minha mente não entram num acordo com relação a isso. E nesse dia, acabei por dormir com a minha cadelinha ao meu lado. Eram aproximadamente 2 da tarde, sol quente, sem vento, nem nada. E éramos só eu e ela, ninguém mais. Quando de repente, a Laia deu um pulo ao meu lado. Alguma coisa havia lhe assustado. Quando eu olho, vejo uma figura minúscula de gente, especificamente de um menino, todo de azul. Parecia uma figura de pintura dos anos 60 ou sei lá. Ele parecia vir do passado, vestia uma capa de chuva azul clara, um chapeuzinho azul claro e usava golochas de cor, sim, azul claro. Ele estava brincando, mas quando olhou para mim ficou intacto, como se eu tivesse assustado e não ao contrário. Nisso eu disse: "O que faz aqui?" Ele simplesmente sorriu e saiu correndo como se estivesse imitando um avião. Aquelas brincadeiras de criança que abre os braços, fingindo ser um pássaro ou um avião. Ele saiu correndo pelo corredor e saí correndo atrás dele, a Laia latindo e correndo também. Mas quando entramos na cozinha, tomei um baque. O susto foi tão grande que eu fiquei tonta. Todo o meu corpo paralisou naquele instante. Quando vi que ele simplesmente sumiu. É isso mesmo, sumiu. Ele foi sentido à varanda que dá acesso ao terreno baldio e simplesmente evaporou. Então foi ali que eu tremi de ponta a ponta e minha cadelinha latindo e procurando ainda. No entanto, eu pensei comigo, era coisa da minha cabeça por conta dos remédios. Eu teria cochilado, sonhei com isso e me assustei. Mas o que justifica a atitude da Laia? Dizem que os cães são sensíveis a coisas sobrenaturais, então eu acredito que eu tenha vivido mesmo naquele instante. Mas hoje eu explicando, e também as tantas vezes contei, eu fico bem e não mais assustado. Porque ele sorriu para mim. Eu o assustei, ele voou no seu avião no lugar errado. Mas eu me lembro dele claramente. Uma boa noite a todos. O Hotel Assombrado. Em 1992, eu trabalhava em uma empresa que organizava eventos por todo o Brasil. Sendo assim, sempre viajava para vários locais. Em uma dessas viagens, eu estava na cidade de Santos, que é em São Paulo, hospedado em um hotel antiguíssimo, cujo nome não vou revelar por razões óbvias. Tudo lá era velho, até mesmo os funcionários. À noite, ao chegar em meu quarto após a janta, liguei a TV e estava distraído com a programação, quando de repente ouvi, assustado, um gemido horrível de mulher vindo da direção do banheiro do meu quarto. A princípio achei que era impressão minha e voltei a assistir a TV. Então novamente veio o gemido terrível e fiquei apavorado. E ao mesmo tempo comecei a tremer e a suar. A primeira atitude que tive foi de ligar para a recepção e avisar o recepcionista, que é bastante idoso, que alguém estava com problema e precisava de ajuda. Então ele me perguntou em qual andar eu estava. E quando eu disse, o recepcionista me respondeu: "Meu senhor, neste andar só tem você hospedado." Ao ouvir isso, eu entrei em pânico e imediatamente pensei em sair dali. E o pior é que a porta ficava após o banheiro, e eu tinha que passar por ali. Passei por lá correndo e quando saí no corredor, estava tudo apagado e muito escuro, sendo que eu não conseguia enxergar a escada.
Resolvi então voltar para o quarto. Peguei o colchão e coloquei na varanda, onde havia uma porta de vidro. Fechei-a por fora e passei a noite no sereno. Quando amanheceu, procurei o recepcionista para relatar o fato. Foi quando ele me disse que naquele andar, há muitos anos, uma mulher fora violentada e brutalmente assassinada. Fiquei muito impressionado. Voltei para casa e nunca mais voltei ao local, nem mesmo ao trabalho. Pessoal, quero agradecer aí por vocês terem ouvido o relato e os relatos, né? E eu gostaria de fazer um convite aí para poder se inscrever no canal, curta, compartilhe. Assim vocês vão estar me motivando, né, a contar mais relatos e continuar com o canal, beleza? Obrigado aí, uma boa noite a todos.